Três relatos reais de terror no meio interior de Minas Gerais. Histórias assustadoras que vão te deixar sem sono. Relato real de terror. Algo batia na porta do sítio toda noite. Desde pequeno eu sempre fui o tipo de pessoa que não acredita nessas histórias de assombração. Nasci e cresci em Belo Horizonte, então minha vida sempre foi muito urbana, cheia de gente, barulho, trânsito. Mas em 2022, depois de uma fase puxada no trabalho e no fim de um relacionamento, um amigo me ofereceu o sítio que ele tinha herdado do avô para eu passar uns dias em paz. Era em Minas mesmo, mas bem afastado, perto de uma cidadezinha chamada Cordisburgo. Ele disse que o lugar estava parado fazia meses, mas que estava tudo funcionando. Só precisava limpar um pouco. Achei que seria perfeito para desligar do mundo. Peguei meu carro e fui com a ideia de passar pelo menos uns 5 dias por lá. Só eu, um violão, alguns livros e o silêncio. Cheguei no sítio no começo da tarde. O sol ainda estava alto. A estrada de terra era estreita, cheia de curva, e parecia que não levava a lugar nenhum. O portão de madeira estava meio torto, mas abria. Entrei, estacionei perto da casa e comecei a descarregar as coisas. A casa era simples, térrea, com varanda na frente e janelas antigas. O mato em volta estava alto, mas dava para ver que o lugar já tinha sido bem cuidado um dia. Quando entrei, senti aquele cheiro de coisa fechada, madeira úmida, sabe? Mas nada que me incomodasse. Dei uma geral, abri as janelas, limpei o básico. À noite, fiz uma janta rápida. Liguei o gerador que ficava nos fundos e fiquei ali na varanda ouvindo os grilos, achando tudo muito tranquilo. A primeira noite passou tranquila, mas a segunda foi quando as coisas começaram a ficar estranhas. Eu tinha ido dormir por volta de meia-noite e lá pelas 2 da manhã, acordei com uma batida seca na porta da frente. Não foi vento, foi tipo 3 batidas rápidas. Sentei na cama, com o coração disparado, achando que podia ser algum vizinho, sei lá, mas não fazia sentido alguém vir ali àquela hora. Fiquei escutando. Não ouvi mais nada. Quando criei coragem e abri a porta, não tinha ninguém. Só o breu total e o som do mato. Tranquei tudo de novo, mas não consegui dormir direito o resto da noite. Na manhã seguinte, fui olhar ao redor da casa, ver se achava pegadas ou qualquer coisa estranha. Mas não vi nada. Até pensei que podia ter sonhado. Mas na noite seguinte aconteceu de novo. E dessa vez, além da batida, eu ouvi um sussurro. Era como se alguém estivesse do lado de fora, dizendo bem baixo: "Deixa eu entrar." Cara, aquilo gelou meu sangue. Era uma voz fina, meio arrastada, como se alguém estivesse tentando me convencer, sabe? Não consegui reagir na hora. Fiquei deitado, paralisado, ouvindo aquilo repetir umas 3 vezes. Aí parou. No dia seguinte, fui embora do quarto e dormi no sofá da sala, com uma faca de cozinha do lado. E desliguei o gerador. Não queria nenhum barulho além do natural. Na 4ª noite, as batidas voltaram, mas dessa vez foram mais fortes. E a voz parecia mais próxima. Não era só na porta, parecia vir de várias direções. A casa começou a ranger. E as janelas bateram mesmo estando fechadas. O pior foi quando, por um segundo, eu vi uma sombra passar em frente à janela da cozinha. Não era reflexo. Era como se alguém tivesse andando bem devagar ali fora. Eu me escondi atrás do sofá, tremendo, segurando a faca como se aquilo fosse me proteger. Não ousei olhar de novo. Fiquei ali até o dia amanhecer. Quando o sol saiu, levantei e saí correndo da casa. Decidi voltar para BH naquele mesmo dia. Só peguei minhas coisas por cima e fui embora. No caminho de volta, no carro, comecei a me sentir estranho. Uma sensação de que tinha alguém no banco de trás. Olhei pelo retrovisor várias vezes, mas claro que não tinha nada. Só que essa sensação não me abandonava. Cheguei em casa com uma angústia absurda. Achei que ia melhorar com o tempo, mas os dias foram passando e alguns sintomas ficaram. Tipo ouvir sussurros de madrugada, sentir toques gelados no braço ou ver vultos no canto da visão. Tudo muito rápido, mais real. Isso começou a me deixar mal. Achei que estava enlouquecendo. Contei tudo pro meu amigo, o dono do sítio. Ele ficou branco. Disse que o avô dele mexia com umas coisas estranhas
que tinha livros de ocultismo escondidos no sótão da casa e que uma vez ouviram falar de um ritual que deu errado naquele lugar, envolvendo uma tal entidade guardiã do umbral. Ele achava que era a lenda da cidade, mas agora estava começando a ligar os pontos. O sítio tinha sido evitado por anos pela família, e ele só foi herdado porque ninguém mais quis. Depois disso, ele me pediu desculpa por ter me mandado para lá sem contar nada. Eu não o culpo. Ele realmente não achava que tinha nada demais. Decidi procurar ajuda. Fui atrás de um centro espírita, depois uma igreja. Até tentei fazer uma espécie de limpeza espiritual no meu apartamento. Algumas coisas aliviaram, mas ainda hoje, de vez em quando, eu acordo no meio da madrugada com uma sensação de que alguém tá parado na porta do meu quarto. Nunca vejo nada, mas sei que tá ali. Já pensei em voltar no sítio com alguém para investigar de vez, mas confesso que não tenho coragem. É como se aquilo ainda estivesse me observando, esperando alguma coisa. Eu evito dormir totalmente no escuro desde então e tento não pensar muito sobre o que aconteceu, porque parece que toda vez que eu falo sobre isso ou relembro demais, alguma coisa volta a acontecer. Sei que parece exagero, sei que pode parecer loucura, mas quem já passou por algo parecido vai entender. O que eu senti naquele lugar não era tristeza, não era medo comum, era um pavor ancestral, como se eu tivesse sendo observado por algo que não devia estar nesse mundo. Até hoje eu não sei o que era, só sei que eu nunca mais fui o mesmo desde aquele fim de semana. Tentei racionalizar, tentei dizer a mim mesmo que era só o estresse acumulado, que eu estava sugestionado, mas no fundo eu sei o que vi, eu sei o que ouvi, e não desejo aquela experiência nem para o meu pior inimigo. Se alguém aqui estiver pensando em se isolar num lugar abandonado no meio do mato, pensa 2 vezes, porque às vezes, quando tudo parece silêncio e solidão, o que está mesmo ali com você é algo que sempre esteve, só esperando ser notado. O que vi na mata mudou tudo. Relato real de terror rural. Cresci num vilarejo pequeno, bem isolado, cercado por uma floresta que parecia não ter fim. Sempre foi um lugar calmo, ou pelo menos era o que eu achava até aquele dia em que as coisas começaram a ficar estranhas. No começo eram só sons, uns arrastados, meio abafados, que eu ouvia à noite vindo das redondezas da minha casa. Achava que era algum animal, ou vento batendo nas árvores. Mas conforme os dias passavam, aquilo foi ficando mais intenso. O barulho parecia estar cada vez mais perto, como se alguém ou alguma coisa estivesse rondando, só esperando o momento certo para aparecer. O pior era que ninguém na minha família dava muita atenção. Achavam que eu estava inventando ou que era só imaginação, mas eu sabia que não era só isso. Comecei a notar que as coisas dentro de casa mudavam sem explicação. Portas que eu tinha certeza que deixei fechadas apareciam abertas. Objetos trocados de lugar, uma sensação constante de estar sendo observado. Uma noite, enquanto tentava dormir, senti um peso estranho no quarto de hóspedes. Um cheiro forte e ruim, como de podridão misturada com mofo. Resolvi olhar e foi aí que vi uma figura grotesca, toda deformada, parada no canto do quarto me encarando. Eu queria gritar, correr, mas fiquei paralisado, só olhando aquela coisa que parecia saída de um pesadelo. A criatura não se mexia, só me observava com olhos vazios, enquanto eu sentia o pânico tomando conta do meu corpo inteiro. Nos dias que vieram, eu não conseguia nem ficar em casa direito. Tentava passar o máximo de tempo fora na vila, mas a noite sempre me trazia de volta aquele medo sufocante. E não era só a criatura, era a sensação constante de que algo invisível estava ali, me seguindo, me observando. Minha família ainda não entendia direito o que eu estava falando, e isso só aumentava a solidão que eu sentia. O pior é que o vilarejo todo parecia fechado, como se ninguém quisesse falar sobre o que acontecia de verdade naquela região. Foi aí que comecei a escutar uns murmúrios, histórias antigas de gente que sumiu ou enlouqueceu perto da floresta, de rituais secretos e coisas que não devem ser mencionadas. Parecia que eu tinha tropeçado numa verdade pesada demais para qualquer um carregar. Um dia, me senti corajoso o suficiente para investigar a casa inteira. Queria entender o que estava acontecendo, encontrar algum sinal, alguma pista. Foi quando achei no porão uma espécie de altar improvisado, com velas derretidas, ossos pequenos e um símbolo estranho desenhado no chão com algo vermelho. Sangue. Talvez. Um cheiro forte de mofo e ferro tomou conta do lugar.
e no meio daquela escuridão eu quase desmaiei de medo. Tinha algo naquela casa que não queria ser descoberto. Senti uma presença atrás de mim e quando me virei, não vi nada, mas o peso no ar era impossível de ignorar. Aquele era o momento que eu sabia que não podia fugir, mais do que estava acontecendo ali. Naquela mesma noite, o medo explodiu. Estava tentando dormir, mas o quarto parecia uma armadilha. De repente, ouvi passos arrastados no corredor, parando bem na porta do meu quarto. Minha respiração travou. O silêncio ficou tão pesado que parecia esmagar meu peito. Tentei me convencer que era só minha cabeça, mas o ar ficou gelado, um frio cortante que parecia entrar nos ossos. Então, sem aviso, a porta se abriu devagar, e a criatura grotesca da outra noite apareceu ali, parada no batente, olhando fixamente para mim com aqueles olhos vazios, sem vida, que pareciam sugar toda a luz do ambiente. Não tinha como descrever a sensação de pânico que tomou conta do meu corpo. Parecia que meu sangue congelava ao mesmo tempo que meu coração disparava. Eu queria gritar, correr, mas minhas pernas não obedeciam. Na manhã seguinte, a casa parecia mais silenciosa, mas eu sabia que nada tinha acabado. Na parede do meu quarto apareceram marcas vermelhas, como arranhões profundos, formando símbolos que eu nunca tinha visto antes. Era como se a criatura tivesse deixado uma mensagem para mim. Uma assinatura do seu domínio ali. Eu tentei tirar fotos, mostrar para alguém, mas ninguém acreditava. Minha família começou a me olhar diferente, como se eu estivesse ficando maluco, e eu comecei a duvidar de mim mesmo. Mas uma coisa era certa: a presença que me caçava não ia embora. Mesmo depois de fugir da casa e tentar recomeçar em outro lugar, o peso desse terror me acompanhou, como uma sombra invisível que eu não consigo sacudir até hoje. Nos dias que vieram, o medo ficou ainda mais forte. Eu evitava ao máximo ficar sozinho, mas mesmo rodeado de gente, aquela sensação de que algo estava atrás de mim não sumia. O cheiro estranho que vinha do nada, o frio que parecia me congelar por dentro, as sombras que pareciam se mover só no canto do olho. Não importava onde eu estivesse, aquela presença me acompanhava. Tentava falar com alguém, mas as pessoas não acreditavam ou achavam que eu estava exagerando. Fiquei cada vez mais isolado, com medo de que a coisa aparecesse de novo, de que aquela criatura grotesca voltasse para me buscar. Foi uma luta constante entre tentar manter a sanidade e a certeza de que eu não estava sozinho, mesmo quando ninguém mais podia ver. Depois que saí daquela casa, tentei seguir com minha vida. Mudei para outra cidade, arrumei emprego, comecei a estudar, mas o que vivi nunca ficou para trás. Às vezes, no silêncio da noite, eu sinto um cheiro estranho, um frio que me atravessa, como se aquela entidade ainda estivesse por perto, só esperando um momento para voltar. Já vi sombras no canto do meu quarto. Já senti olhos invisíveis me observando enquanto estou sozinho. É um peso que carrego, um medo que não dá para explicar, porque não é só coisa da cabeça, é real e aconteceu comigo. Eu tentei esquecer, tentar seguir, mas essa presença parece uma ligação que nunca vai se romper. O pior é que ninguém sabe o que realmente aconteceu naquela casa, e eu nem sei se quero saber. Às vezes penso que algumas coisas não deveriam ser descobertas, que certos lugares carregam histórias que deveriam ficar enterradas para sempre. A única coisa que tenho certeza é que, para mim, aquela entidade não era só um monstro de sombras, era um aviso. Um lembrete de que o mal pode estar mais perto do que a gente imagina, e que, quando ele escolhe alguém, nunca mais te solta. Até hoje não sei o que era aquilo e talvez nunca saiba. Só sei que vivi, senti e continuo sentindo essa presença, e que ela nunca me deixou em paz. O sítio herdado escondia um segredo sombrio. Eu nunca fui do tipo que acredita fácil nessas coisas de assombração ou presença maligna. Sempre fui mais cético, ainda mais com 16 anos, cabeça cheia de outras preocupações. Mas o que aconteceu quando minha família se mudou para a propriedade do meu avô foi diferente. Eu lembro como se fosse ontem. A casa era velha, isolada no meio de um terreno enorme cercado por mato e algumas áreas de floresta. Meu avô faleceu e deixou tudo para o meu pai, que viu ali uma chance de recomeçar, como ele dizia. No começo parecia até legal. Natureza, silêncio, nada de vizinhos enchendo o saco. Mas foi só nos primeiros dias. Na primeira semana, coisas pequenas começaram a me incomodar. Eu ouvia barulhos estranhos no telhado à noite, como se alguém estivesse andando por lá. Mas não tinha como. O telhado era muito íngreme. Portas que a gente tinha certeza de ter fechado estavam abertas de manhã. A janela do quarto de hóspedes abria sozinha,
mesmo trancada. Meus pais achavam que era vento, mas não tinha vento suficiente para isso. Um dia, vi umas pegadas no chão de terra que iam da porta dos fundos até a mata, mas ninguém tinha andado por ali. Fiquei meio encucado, mas tentei ignorar. Até que uma noite, vi uma luz no meio da floresta. Fiquei olhando da janela do meu quarto. Era uma luz branca, forte, parada entre as árvores. E aí ela apagou, como se nunca tivesse estado ali. No outro dia, decidi ir até onde tinha visto a luz. Era umas 3 da tarde, sol forte, não dava medo. Andei pela trilha até a parte mais fechada da mata. Depois de uns 20 minutos, achei uma cabana. Nunca tínhamos visto aquilo ali. Era pequena, bem velha, com as madeiras meio podres. Parecia abandonada há décadas. A porta estava entreaberta. Empurrei devagar. Lá dentro tinha um cheiro forte de mofo e terra úmida. O chão estava coberto de folhas. E no canto tinha um altar de pedra. No altar, símbolos que eu nunca tinha visto antes, riscados com alguma coisa preta, parecia carvão. Tirei foto, mas quando fui olhar no celular depois, a imagem estava distorcida, toda embaralhada. Voltei correndo para casa, sentindo como se alguém estivesse me olhando o tempo todo. Naquela noite, meu pai teve um pesadelo tão pesado que acordou gritando. Ele disse que sonhou com alguém encapuzado, parado na beirada da cama. Disse que a coisa ficava repetindo: "Estão todos aqui", enquanto apontava para ele. Minha mãe tentou acalmar, mas ele ficou pálido o resto do dia. Eu não falei nada da cabana, achei melhor não piorar as coisas, mas continuei indo até lá durante o dia, tentando entender o que era aquele lugar. Comecei a achar mais símbolos espalhados por troncos de árvores, alguns riscados nas pedras ao redor. Uma vez encontrei ossos pequenos perto do altar, tipo de bicho. Comecei a pesquisar. Tirei foto dos símbolos e encontrei um site gringo que falava sobre cultos antigos ligados à terra e sacrifícios para entidades da floresta. Eu não sabia o que pensar. Parecia absurdo, mas tudo estava começando a se encaixar. Na 6ª semana ali a coisa piorou. Comecei a ver uma figura na floresta à noite, sempre de longe, sempre parada. Não dava para ver o rosto, só o capuz e o corpo magro alto, como se fosse feito de sombra. Eu tentei me convencer que era imaginação, reflexo, sei lá. Mas aí minha irmãzinha, de 8 anos, disse que o homem do mato tinha falado com ela pela janela, que ele chamava ela para brincar. Isso me gelou até os ossos. Ela nem sabia do que a gente estava passando e falou aquilo como se fosse normal. Foi até o quarto dela à noite e vi marcas no vidro da janela, como se tivessem passado o dedo sujo de terra ali. Comecei a achar que estávamos sendo vigiados e eu sentia que era por causa da cabana, como se eu tivesse despertado alguma coisa mexendo ali. Resolvi entrar no porão da cabana, que até então eu nem sabia que existia. Achei uma escotilha sob o altar, coberta de folhas secas. Abri com uma barra de ferro. O cheiro que saiu dali era insuportável. Um fedor de coisa morta na apodrecida. Desci com lanterna. Era um espaço pequeno, de pedra, com mais símbolos nas paredes e no chão. Mas o que me travou foi o que vi pendurado num canto, uma foto em preto e branco. Era do meu avô. Mais novo, mas era ele. Ao lado dele, outras pessoas encapuzadas. E todos sorriam. No verso tinha uma data, escrita 1956, e uma frase: "A terra responde ao sangue que a conhece". Na hora que vi aquela foto, meu corpo travou. Foi como se todo o ar do porão tivesse sumido de uma vez. Não sei quanto tempo fiquei ali parado. Só sei que comecei a ouvir aquele som de novo. Um sussurro baixo, repetido, vindo de todos os cantos, como se as paredes estivessem falando. Corri escada acima e saí da cabana ofegante, mas ao abrir a porta, o céu já estava completamente escuro. Era como se o tempo tivesse corrido mais rápido lá dentro. Foi aí que eu vi de novo. Aquela figura encapuzada, parada até uns 20 metros da cabana, no meio das árvores, só me encarando. Eu congelei. Era como se ela me conhecesse, como se estivesse esperando que eu tivesse chegado até ali. Mas dessa vez eu não fugi. Eu gritei. Gritei com tudo, com raiva, com medo, perguntando o que era aquilo, o que queria da minha família. E nesse momento, a coisa simplesmente se virou e andou para dentro da mata, sem pressa, sumindo entre as árvores. Voltei para casa com as pernas tremendo e me trancafiei no quarto. Não consegui dormir. No dia seguinte, chamei minha mãe e mostrei tudo. A cabana, o porão, os símbolos. Ela ficou branca. Disse que a gente precisava sair dali. Meu pai não quis nem ouvir.
Achou que era exagero. Falou que não ia abandonar a casa que era da família. Mas naquela noite ele teve outro sonho. Acordou gritando, suando, dizendo que eles estavam vindo pegar o sangue velho. Foi o suficiente. Minha mãe juntou as coisas no carro e fomos dormir num hotel. Ficamos alguns dias fora e, de forma estranha, tudo ficou normal. Ninguém viu nada. Mas eu sentia que aquilo não tinha acabado. E eu sabia que precisava encerrar aquilo de algum jeito. Algumas semanas depois, voltei sozinho. Eu precisava entender por que aquela presença estava ligada à minha família. Fui direto para a cabana sem avisar ninguém. Quando cheguei, o local estava completamente destruído. Como se tivesse sido incendiado, mas sem sinal de fogo recente. As tábuas estavam negras, o chão cheio de fuligem, mas não havia cheiro de queimado. No lugar onde antes ficava o porão, agora era só um buraco coberto por terra. Parecia que alguém, ou alguma coisa, quis apagar qualquer vestígio do que estava ali. Andando pelos arredores, encontrei mais símbolos talhados em árvores. Um deles era igual ao que vi no altar. E ali perto, numa clareira, havia uma estrutura de pedras formando um círculo, como se fosse usada para algum tipo de ritual. No centro, um pedaço de tecido preto, igual ao capuz que a figura usava. Desde então, nunca mais vi nada. Ninguém da minha família falou mais sobre aquilo, e evitamos ao máximo comentar qualquer coisa ligada à propriedade. Meu pai parece ter esquecido completamente dos sonhos. A cabana, a figura, os símbolos, tudo desapareceu da noite para o dia, como se nunca tivesse existido. Mas eu lembro de cada detalhe, e até hoje, quando fecho os olhos, ainda vejo aquele rosto coberto, me encarando do meio da floresta. Nunca consegui explicar o que era aquilo. Só sei que tem alguma coisa naquela terra que não queria ser descoberta, e que de algum jeito ela conhecia minha família melhor do que a gente mesmo.